Braga Banca, agradecer o convite. De antemão eu já digo que essa tese é uma tese empírica, é um trabalho tecnológico, visando a utilização de um resíduo que seria descartado para que se possa imediatamente ser usado de maneira mais ecologicamente correta para a quantidade de poluentes desses combustíveis fósseis emitidos na atmosfera tem intensificado muito o efeito estufa. Então isso tem dado forças para que junto com o carvão mineral para alimentar as fornalhas, para o processo de secagem. Então, a palha de café já tem um valor agregado, mas ainda que se usasse para todos esses propósitos, sobrariam 2 milhões de toneladas por ano de palha do café ali, jogadas ao campo, né? E aí, o perigo de serem queimadas e acabarem correndo numa alta poluição. Esses dados são tirados de estudiosos da Universidade de Brasília. Então, isso infere um valor muito grande, né? Na verdade, isso aqui torna a palha do café muito atrativa para que se possa processá-la com uma utilização na base térmica. Nós fizemos, em parceria com o Instituto de Química, um estudo e um trabalho analisando tanto a palha interna quanto a externa, primeiro, e depois a mistura, né, das palhas, para verificar se havia alguma diferença de entropia, né, uma diferença de comportamento térmico, como nós percebemos que eles eram bastante semelhantes. Então, aqui nessa apresentação, eu vou falar só da mistura. A cromatografia a gás foi feita primeiro dissolvendo a palha do café em 4 solventes que foram escolhidos, até pelo fato de não haver isso ainda na literatura, não se sabia qual seria o melhor solvente para que se pudesse fazer essa análise. Sendo que, infelizmente, o cloroforme foi descartado porque ele se misturava à palha, não havia extração para que a gente pudesse respeito à desidratação do material, a perda de água do material. Depois nós temos aqui a conversão mesmo, né, do material até 400, depois a 580, o terceiro evento, e o último evento até 900 graus, aonde na sobra do resíduo supõe-se que seja um material orgânico que esteja presente na biomassa. A análise térmica diferencial, ela corrobora o TG e o DTG. Também temos os 4 eventos aqui, aonde o que mais é interessante nessa análise é o fato de que ela nos dá a decomposição da palha do café como sendo exotérmica, ou seja, um excelente combustível. E eu tentei abrir um pouquinho a válvula do maçarico, tentando ver se a 4,8 eu conseguia alguma coisa melhor, porque é muito melhor você trabalhar numa pressão mais baixa. Você tem menos vazamento durante o processo, você tem menos periculosidade, você tem menos tudo. Então, mas não deu certo. Aqui foi como se eu quisesse cozinhar o feijão na panela de pressão no fogo alto. Não rolou. Então, a gente percebe que elas são bem mais lentas. Olha, depois de quase 1 hora para chegar a um patamar de temperatura aliás, 14, aonde você não consegue obter depois um rendimento bom de hidrogênio. Aqui nós temos, então, os gráficos da batelada. Eu dividi em 2, porque senão não dava para enxergar muita coisa, né? Das bateladas de 1 a 9, depois nós temos o de 9 a 18. Então, aqui nós temos a evolução da temperatura, em função do tempo, né? Aqui essa batelada 3, ela deu um boom, assim, o fluxo, a taxa de aquecimento foi muito alta, mas depois ela começou a vazar pelas conexões, e aí nós tivemos que descartá-la como sendo uma boa proposta, porque, na verdade, depois o hidrogênio final foi
teve um rendimento bem nulo quase, né? E essa 5 também, houve um probleminha no meio do caminho aí, ela começou a aumentar de repente, porque também, quando você tem um calor ambiente já mais alto, né, dias de muito calor, a reação já começa no patamar mais alto. Então, às vezes, quando você vai perceber isso, o negócio já está vazando, você tem que desligar tudo muito rápido, porque chegou a dar uns estampidos, né? Aí desconecta tudo. Se essas duas aqui não fossem fantástica. E é bacana porque dá umas golfadas assim, aquele fluxo de óleo saindo, sendo colhido ali no que passar. E aí depois que aqueles 20 graus Celsius passa para 30 graus Celsius por minuto, depois volta a 10, aí começa uma diminuição, e aí você vê que vai parando, aí até que para que dê tempo do hidrogênio se dissociar. Na verdade, a gente continua o processo para que desse tempo. Então, no rendimento gravimétrico, nós tivemos aqui, ó, 28 a 27% de sólidos para 4,8 e 5,5 de pressão. E um rendimento líquido maior, como eu havia dito, né, quando você tem uma pressão menor, você tem mais bióleo, e quando você tem uma pressão maior, você tem menos bióleo, um rendimento de aproximadamente 20 a 13,64 mg por quilo. Ele é bastante interessante comparado com, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, que fica por volta de 17,33. O percentual de 5,5% de hidrogênio através das análises de CHN também nos mostraram que ele é bastante competitivo em relação ao hidrogênio, como eu já disse, que tem 5,35 de hidrogênio em sua constituição. As curvas TG e DTG possibilitaram inferir sobre a quantidade da água presente nas amostras e também sobre a massa residual, que passa dos 900 graus, que provavelmente seja matéria inorgânica. E as curvas DSC confirmaram os dados do TG e ainda nos deram o fator primordial, que é a palha do café, por decomposição térmica, é um material isotérmico, ou seja, analisado a calor, então pode ser utilizado como um combustível energético. A melhor pressão de alimentação do gás nos nossos estudos foi a de 5,5, quando você pretende obter o maior rendimento do produto gasoso. Nesse trabalho, nós conseguimos atingir umas taxas de aquecimento maiores, né, chegando mais próximo aí de uma pirólise quase, mas, na verdade, 20 graus Celsius por minuto nos dá uma pirólise, uma faixa da de convencional, né, segundo a literatura, mas você não tem vazamento, você consegue controlar tudo, inclusive chegando a 50% da amostra retirada, né, 50% de hidrogênio, em 10 mil quilômetros de produto gasoso. Então, com o estudo da influência da temperatura, a gente pode determinar os pontos de vaporização e condensação, tanto da água da amostra, do oxiforme, que são os primeiros e o oxidacético, e também da obtenção do bióleo, como ele se comporta, em que temperatura, quanto tempo demora, quanto sai. O rendimento gravimétrico dos sólidos e líquidos do processo, inferindo na determinação da melhor pressão de operação, dependendo do produto desejado. Então, uma temperatura menor, mais bióleo, uma temperatura maior, mais material volátil. Então, nós concluímos que para o nosso processo 5,5 é o ideal. A análise elementar das cinzas corroborou os resultados da cromatografia gasosa, uma vez que o menor teor de hidrogênio contido nas cinzas, que foi aquele valor de 1,1 a 5,5 kg força por centímetro quadrado, correspondeu ao melhor teor de gás de hidrogênio obtido na pirólise, que foram as pateladas 8, 9 e 13 processadas a essa pressão. O bióleo, quando deixado em repouso, ele vai ficando cada vez mais homogêneo, vai se tornando aquele crude, né, bem negro, mas não diferencia muito do não repouso, a menos por aquele composto que nós citamos na análise. O bióleo da palha do café é de muito fácil esterificação. Foi uma pena ele não ser um bom combustível, porque ele esterificou muito bem, sem espumar, sem vazar. Ele ficou no refluxo ali por 2 horas no fogo brando, ficou amarelinho, bonito, sabe, uma coisa assim, visualmente bonita, inclusive, mas infelizmente, pelo menos até agora, a gente não conseguiu determinar como sendo um bom bióleo.
pirólise da palha contém, além de hidrogênio,